E aí, beleza? China reporta coronavírus encontrado em sorvete. Né? Uma maravilha. Beijing, que é onde eles... da onde saiu a informação. Coronavírus foi encontrado em sorvete produzido no leste da China, sendo exigido um recall, né, sendo exigido que fosse trazido de volta todo sorvete que foi feito por aquela fábrica. Não sei se sorvete é feito em fábrica, mas enfim. 29 mil barris no lote ainda estavam para serem vendidos. Foram vendidos 390 para Tianjin, aonde eles foram localizados e as autoridades foram notificadas das vendas nas áreas. Os ingredientes incluíam leite em pó da Nova Zelândia e pó whey, aquela whey protein, né, proteína, e pó de whey que vinha da Ucrânia, de acordo com o governo chinês. O governo chinês sugeriu a doença, foi primeiro detectada em Wuhan, no final de 2019, veio de fora e foi... Aqui eles estão basicamente falando que o governo chinês disse que a doença que foi detectada em Wuhan no final de 2019 foi trazida de fora do país, né? Ela foi importada através de peixes e outros tipos de alimentos, e que cientistas de outros países estão céticos em relação a isso. Eu já falei em outros vídeos que a China está querendo se livrar da culpa exatamente com isso. Eles estão falando que pessoas de outros países levaram o vírus para dentro da China, e dentro da China o vírus se espalhou de vez. Eu não vou lembrar o ano, mas teve a gripe espanhola, né, que pegou os Estados Unidos com força e não pegou nenhum outro lugar do mundo. Assim, pegou outros lugares do mundo, mas não com tanta força. Eles dizem justamente que os países asiáticos já tinham sofrido com a gripe espanhola anteriormente, mas eles sofreram de uma forma mais não reduzida, mais a longo prazo. Que nem a gripe, não foi todo mundo que pegou de uma vez, né? Eles foram pegando aos poucos a gripe espanhola nos países asiáticos. Então parecia mesmo que era só mais uma gripe, né? Essa pessoa pega aqui, daqui uma semana outra pega ali, vai espalhando aos poucos. Só quando chegou nos Estados Unidos, as pessoas lá não tinham essa imunidade contra esse tipo contra aquele vírus, e espalhou rapidamente, pegou todo mundo de surpresa. Então é mais ou menos o que eles estão querendo falar aí, né? Tinha em outro país já tinha isso, Nova Zelândia, Ucrânia, seja lá que país que for. As pessoas já tinham uma certa resistência a esse coronavírus, e quando chegou na China, os chineses não tinham, então os casos começaram a se espalhar, aí espalhou para o resto do mundo. Mesmo se fosse esse o caso, né, vamos supor, uma chance em 1 milhão, que foi isso que aconteceu. A China não impediu as pessoas de viajarem. Basicamente. Ela ficou sabendo do vírus no final de 2019, o governo chinês, e só começou a tomar medidas no início de 2020.
E quando ela começou a tomar medidas, as medidas foram solda a porta das pessoas, não deixa elas saírem de casa. Tanto que aí a gente sabe que mais pessoas na China morreram por falta de comida dentro de suas casas do que propriamente por causa do vírus, né? As pessoas não podiam sair para comprar comida, então elas acabaram morrendo. Ficaram um mês em casa com a porta soldada. Mas voltando aqui, essa notícia é do Mercury News. Eu não conheço muito bem esse jornal, é por isso que eu trouxe também da ABC News. China reporta, cidade chinesa reporta que o coronavírus foi encontrado no sorvete. O governo de uma cidade no leste da China, diz que o coronavírus foi encontrado no sorvete produzido lá, exigindo um recall dos barris de sorvete daquele lote. É a mesma coisa. É literalmente a mesma matéria. Tá? Não muda em nada. Foi um copia e cola. Só falta ver quem fez primeiro. Vamos lá? Esse daqui foi do dia 18, às 6 da manhã. Essa daqui é do dia 17, às 3:30 da manhã. Então, Mercury News copiou da ABC, basicamente. É a mesma matéria. Não muda em nada. E aqui eu trago outra, o news.com.au, Austrália, eu acho, não tenho certeza, que coronavírus foi encontrado em sorvete feito na China com leite em pó da Nova Zelândia. Sorvete feito na China com ingredientes da Nova Zelândia, foi contaminado com Covid-19, com experts sugerindo como isso aconteceu. É o que eu já falei agora, né? Então é só para mostrar que não é uma coisa de um jornal desconhecido falando. É um jornal grande, a ABC é um jornal grande, é um jornal de extrema esquerda? Mas não muda o fato que ela é um jornal grande acompanhada por milhões de pessoas. E o maior jornal de notícias da Austrália. Então, é isso. Aqui eles trazem de volta o fato de que o sorvete é produzido com esse leite em pó da Nova Zelândia, especificamente. Aqui abre aspas para o Dr. Stephen Griffin, virologista na Universidade de Leeds. Eu não sei onde fica Leeds, mas continuando aqui. É provável que isso veio de uma pessoa, e sem saber dos detalhes, eu acho que é provavelmente uma coisa isolada. A matéria continua, eu sempre deixo os links na descrição. Que eles trazem o quão contagioso é o coronavírus. Measles, eu não sei que doença que é essa. 35% contagioso. Tosse grave é 26,5% contagioso. Ebola 4,4%. HIV 5,89%. A gripe suína 4,36%. A gripe normal 3,83%. A gripe espanhola 4,12%, a gripe dos pássaros 3,53%, MERS 2,06%, SARS 5,9%, Covid 4,12%. Se for comparar o Covid, que é 4,12%, com a gripe normal 3,83%, e a gripe suína 4,36%. Então o Covid é menos contagioso que a gripe suína, mas eu já trouxe aqui no canal também outras matérias que falavam que a gripe sazonal tinha um fator de contágio de 0,4, né? E o novo coronavírus tem tem um fator de contágio de 0,2, alguma coisa assim, um pouco mais 0,2.
Então, esses números variam bastante, varia de país para país também, né? Porque eu já trouxe também, a gente já teve mais de 7.000 mutações do coronavírus. Então, agora falar que os Estados Unidos está com uma mutação nova, a Inglaterra está com uma mutação nova, estão falando que lá no Amazonas está chegando essa nova mutação também, mas cada local tem sua mutação, porque esse vírus, nos Estados Unidos, na Inglaterra, cria uma camada para se proteger do frio. Uma camada que, se ele estiver no local de calor, é prejudicial para o vírus. Se esse vírus na Inglaterra vier para o Brasil com essa camada, o vírus morre sozinho. Então ele precisa se adaptar, ele precisa mutar. Então isso daqui varia de país para país, basicamente. Mas... cadê? Aqui. É claro, qualquer nível de contágio não é aceitável e sempre uma causa de preocupação. Mas as chances que isso é o resultado de um problema com a produção, com a planta da produção, e potencialmente com a higiene da fábrica. Então, basicamente eles falando que o problema é a fábrica, não os produtos que foram usados para fazer o sorvete, né? Que esse Dr. Stephen Griffin está falando. Aqui ele continua: nós provavelmente não precisamos do pânico, entrar em pânico que todo sorvete do nada estará contaminado com coronavírus. A gente teve aqui no Brasil, se eu não me engano, uma artista, eu acho, eu não sei exatamente quem que é, eu não acompanho a vida de artista, falando que o sorvete era seguro, que não tinha problema, que o sorvete era 100% livre do vírus. Nem todo sorvete, né? Depende de onde vem o seu sorvete. Depende das medidas das medidas sanitárias que a fábrica que produz aquele sorvete toma. Se não tiver medidas sanitárias naquela fábrica, o sorvete não vai ser seguro, obviamente. O primeiro-ministro das indústrias da Nova Zelândia falou que não encontrou nenhuma evidência que o leite em pó era a fonte do Covid-19. Mas é isso, 3 matérias aí. As 2 primeiras copiadas, obviamente, como eu já falei. Mas uma falando sobre como o vírus veio de outros lugares para a China, né? Foi de outros lugares para a China. E a outra falando que provavelmente não foi isso que aconteceu, deve ter sido um funcionário infectado que acabou infectando o sorvete e que, se melhorar a higiene da fábrica, isso não deve voltar a acontecer. É por isso que eu acho que às vezes é bom a parte... É por isso que eu apoio um governo pequeno, porque se não tivesse governo aqui no Brasil, isso provavelmente aconteceria o tempo inteiro, né? A gente tem um governo muito grande, sim, mas o governo conseguindo implementar medidas sanitárias em todas as fábricas, exigindo que as fábricas tenham medidas sanitárias, melhor dizendo, ele consegue que esse tipo de coisa não aconteça, né? Então, eu sou a favor de um governo pequeno, o que não é o caso aqui no Brasil, mas aí eu já estou divagando. Vou trazer o vídeo sobre a Alemanha, não só a Alemanha, mas Nova York também, querendo colocar pessoas em centros de detenção, que vai ser o próximo vídeo. Por esse vídeo é isso. Valeu, se inscreve, deixa o like. A gente se vê no próximo vídeo.